A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Servinha de Cristo. É um prazer ter a sua presença aqui. Hoje eu quero falar de um tema bastante, talvez, digamos assim, polêmico, né? A respeito de comidas sacrificadas. Pode comer comida sacrificada? Pode comer comida apresentada em rituais? Apresentada em oferendas, né, a outros deuses? O que você acha? Eu espero passar para você da melhor forma possível a respeito desse tema. Então vamos comigo? E não podemos começar a falar sobre esse assunto sem que primeiro venhamos ler esse versículo, aliás, parte do capítulo 10 de 1 Coríntios, a partir do versículo 14, que diz assim: Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel. Porventura, os que comem do sacrifício não são participantes do altar? Sendo assim, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que o que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar ciúmes no Senhor? Porventura, somos mais fortes do que Ele? É interessante esse texto, né? Nós vemos que Paulo ele deixa bem claro alguns pontos que nós iremos avaliar nesse vídeo. Fica comigo, não perde, porque eu creio que vai falar muito com você. Primeiro, Paulo, ele inicia citando que ele está falando a pessoas sensatas, ou seja, que pessoas que entendem o propósito, que entendem o evangelho, ou pelo menos que se dizem entender, né? Nós vamos ver que há várias, digamos, ironias nos textos de Paulo, principalmente referido à igreja de Corinto, que não sabia como se comportar numa ceia, que tinha muitas dúvidas a respeito do véu, que tinha várias situações divergentes, que não condiziam com o evangelho no que diz respeito a comidas sacrificadas e tantas outras coisas. Então, digamos que a igreja de Corinto era meio problemática, né? Então, Paulo ele já começa citando alguns pontos interessantes quando nós passamos a avaliar. Primeiro ele diz: veja bem, o cálice que nós tomamos parte ou comemos, se for o vinho ou o pão, na ceia, na mesa, não é o corpo de Cristo? Não estamos partilhando de um só pão? É um só pão, né, que é partido, um só pão que é partido para muitos. Então, ele diz: e todos aqueles que comerem desse pão, eles não estão comendo do próprio Cristo, de uma única fonte? E aí ele continua: observai que os que comem do sacrifício não são participantes do altar. Então ele cita a nação de Israel como um povo que, ao se misturar com a presença de Deus, com o alimento celestial, ele se torna participante do altar, se torna participante da ceia do próprio Senhor, da ceia do Senhor. E o que é que Paulo ele continua dizendo no 19? O que eu estou querendo dizer? Esse sacrifício aos ídolos são alguma coisa? Ele disse: não. Os ídolos não são nada.
Os ídolos não têm poder de fala, não têm poder destrutivo, não têm poder para salvar. Os ídolos não são nada. Como diz Salmo, tem boca, mas não fala. Eles não ouvem, eles não podem corresponder a nada na questão, física, material ou espiritual. Eles não têm poder algum, são apenas uma estátua. São apenas uma obra feita por mãos humanas, como uma cadeira, como uma mesa, como algo comum, que não tem utilidade, Nesse caso, o ídolo não tem utilidade alguma. Então, o que ele continua falando? Ele diz, por um acaso, em outro texto ele vai citar, a comida tem algum valor? Não, a comida também não é o que traz o pecado, a comida não é o que condena, a comida não é o que faz mal, mas ele quer dizer, o que ele quer enfatizar é que quando uma comida ela é sacrificada ou ela é oferecida, a ídolos ou entidades, ele está dizendo que essa comida não é oferecida ao ídolo, e não é a comida em si que é o mal, mas o que está por trás. Ele está dizendo que o problema é que essa comida ela é oferecida a demônios, e quem come, quem se une comendo, participando desses rituais, seja ele por comida ou seja ele por meio de celebrações, ele está dizendo que está participando, comendo do mesmo pão, da mesma fonte maligna, do mesmo modo que comemos do pão com Cristo, celebramos e sentamos à mesa e comemos com Ele e participamos de um mesmo pão, de um mesmo Espírito, ele está dizendo que quem come desse tipo de comida também está participando da ceia de demônio, porque não é o ídolo em si que tem o mal, não é a comida em si que tem o mal, porque ambas, não tem influência alguma sobre o homem. Agora, o que está por trás, sim. E ele diz, eu não quero que vocês sejam participantes da mesa de demônios. O que ele está querendo dizer? Eu não quero que você tenha participação em comer, em ingerir, em praticar essas obras ou viver rituais que são rituais de consagração ou de exaltação ao inimigo. É isso que ele está querendo dizer. E ele ainda mostra mais. Por um acaso, vocês querem provocar ciúmes no Senhor? Porventura, é mais forte do que Ele? Somos mais fortes do que o Senhor? Não, Ele está dizendo, com isso vocês vão provocar ciúmes, provocar ira. Porque o Senhor, Ele não divide a glória. Não se pode sentar na mesa do Senhor e sentar na mesa dos demônios. Não se pode participar do banquete, da celebração da ceia com o Senhor e sentar na mesa de demônios. Veja Deuteronômio 32, a partir do versículo 16, que diz assim: com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que não surgiram recentemente, os quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaram a rocha que te gerou e te esquecestes do Deus que te deu vida e te fez nascer. O versículo 28 diz, porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Olha bem, quando há essa união onde se senta à mesa com demônios e come e participa dos rituais e do mesmo pão, do mesmo alimento, não só espiritual, mas físico, ele está dizendo que está provocando ciúme. Foi isso que o povo de Israel fez. Começou a se prostituir espiritualmente, começou a sacrificar oferendas a deuses estranhos, deuses desconhecidos que não têm poder algum, na verdade sacrificando a demônios, provocando ira ao nosso Deus. E isso fez com que o Senhor correspondesse, trazendo juízo sobre aquela nação. Há maldições, desgraças, legalidades que são manifestadas através dessas comidas, desses sacrifícios, que são feitos. Muitos acham que não, existe a ideia de que só comer e orar ali já está abençoado, mas não. Isso, na prática, nós vemos algo diferente, nós vemos um mover diferente. Dentro da congregação onde nós
nos unimos em comunhão, existe um casal. Ele, o rapaz, desde que ele estava no ventre da sua mãe, ele foi consagrado, né, a uma certa, digamos assim, religião, né, que começa com U e termina com A. E ele foi ali consagrado, né, desde o ventre da sua mãe, e casou. E nesse casamento a esposa também participava dessa mesma religião, né? E o que acontece? Eles se converteram a Cristo, ambos se converteram a Cristo e começaram a viver uma nova vida, óbvio, né? Há uma mudança quando se conhece a Cristo. A velha criatura fica para trás e começa um novo ser. E o que acontece diante disso? Mesmo ele sendo cristão, a mãe dele continuou praticando, né, os rituais e sacrifício e tudo. E ele chega a contar que ele tirava sangue do pulso e oferecia a entidades, né, como sacrifício, como oferta ou para pedir algo em troca. Acontece esses tipos de rituais e dos mais assombrosos que nós podemos imaginar. E daí, como uma família cristã agora, eles continuaram recebendo alimentos que vinha da casa da sua mãe. Esses alimentos muitas vezes vinham frutas, e frutas vinham com sangue dentro. Muitas vezes o café, né, que eles recebiam dos seus familiares vinham com sangue dentro. Por exemplo, frango, carnes vinham de sacrifícios, né? Eram feitos sacrifício e sobrava aquela carne e a mãe mandava, né, para o filho. E eles oravam e comiam, mas constantemente eram contendas, eram brigas, eram discussões, eram enfermidades, eram legalidades, eram coisas assim, estava bem, de uma hora para outra estava mal. E começaram a notar, ela primeiro começou a notar que quando esses alimentos vinham e eles comiam mesmo orando, havia ali logo em seguida discussões, brigas, contendas, e não por causa do alimento, mas às vezes por coisas pequenas ou por nada. Começava uma guerra dentro de casa, enfim. Então nós vemos que há legalidades. É disso que Paulo está falando, a respeito de comidas que são sacrificadas a demônio e tem poder para ser liberado no lar certas energias, podemos dizer assim. E nisso, né, com a retirada desse alimento, nós podemos perceber que tudo muda. Há pessoas que retiraram coisas de sua casa, alimentos, deixaram de comer ou até mesmo de receber objetos. Nós temos uma cultura aqui na nossa cidade que o povo nordestino é um povo muito prestativo, né, em algumas regiões. E nós sempre doamos, pegamos roupas e doamos, recebemos de doações. E o que acontece? Eu já recebi doações, e exatamente até de pessoas que já tiveram esses tipos de obras, né? Participaram desses tipos de obras. E em oração eu via como se eu recebia uma peça de roupa e eu via como se ela estivesse me observando, olhando para mim. Lá de dentro do guarda-roupa eu via ela olhando para mim, eu tinha essa percepção. E o Espírito Santo me levou a tirar. Então estava havendo legalidade até na minha casa por objetos que entraram. E eu posso até depois gravar um vídeo, se vocês quiserem, na segunda parte, contando sobre objetos, né, que são objetos amaldiçoados, que podem estar em nossa casa. E nós podemos compreender que o que Paulo fala é bem mais profundo, né? Havia contendas, havia agressões na família. E muitas vezes, a maioria das vezes, era depois de ter comido, ingerido algo. O que acontece? Muitas entidades pedem café. E eles fazem aquele bacia, né? Colocam ali muito café, misturam com sangue. E depois, eles não jogam fora. Muitos deles, eles pegam aquele café e eles doam. Assim como a carne, assim como pipoca, seja o que a entidade pedir, eles fazem, como é em grande proporção,
eles acabam doando, principalmente quando eles sabem que tem pessoas que querem, né? E eles acabam doando. Isso são legalidades. E Paulo, ele instrui exatamente a isso, que não venhamos participar desse tipo de mesa, desse tipo de banquete. É importante ressaltar que Paulo, ele escreve exatamente sobre isso, quando inspirado pelo Espírito Santo, né? Certamente, né? Com certeza, ele consultou ao Espírito Santo para que ele pudesse instruir a respeito dos novos convertidos, dos gentis que estavam, né, seguindo a Jesus, o que eles teriam que fazer. Eles teriam que cumprir os rituais de guardar festas, sábados, datas, né? Enfim. E Paulo, na verdade, ele instrui de uma outra forma. Ele fala em Atos 15, a partir do versículo 20. Ele diz assim: todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações, das comidas sacrificadas, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Então veja bem, Paulo instrui que esses novos convertidos não tenham qualquer participação com comidas sacrificadas, carnes ou animais sufocados e do sangue, né? São coisas que Paulo, ele instruiu pelo Espírito Santo, que os que foram se convertendo deveriam, né, praticar. Ainda em Atos 15, a partir do versículo 28, ele continua reforçando a mesma palavra, a mesma instrução. Ele diz: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destes preceitos necessários, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Farei muito bem se vos guardares destes procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então veja que é algo que Paulo instruiu, que era necessário ser praticado. E uma dessas coisas é se abster, ou seja, não comer, não participar de alimentos sacrificados a ídolos. Novamente, em Atos 21, a partir do versículo 25 diz: entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhe escrevemos a nossa determinação, para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e todo tipo de imoralidade sexual. Mais uma vez, 3 vezes Paulo repete a mesma instrução, né? Ele repete e ele está renovando, né, nas palavras aquilo que é necessário ser feito. Quanto aos gentios é esta instrução, quanto aos gentios é essa instrução, é essa instrução que se deve seguir. Então nós vemos que se fosse algo que não tivesse importância, Paulo, ele escreveria o contrário. Ele diria: comam, orem. Ele ensinaria a orar, ele não ensinaria a se abster. Eu quero contar algo com relação à história, né? Algo que aconteceu. Quando nós vemos Balaão, que instruiu o adversário a como fazer com que o exército, o povo de Israel, se corrompesse, que estratégia ele usou? Primeiramente, ele introduziu alimentos sacrificados. Ele ensinou a introduzir alimentos sacrificados. E a partir daí, esses alimentos, né, amaldiçoados, podemos assim dizer, eles comiam, abriam legalidades, eles se envolviam com mulheres e se prostituíam, e assim eles caíam em pecado e passavam a abandonar Deus e seguir a ídolos, ao inimigo, né? Então nós vemos que o Senhor, ele faz uma advertência nisso biblicamente. Apocalipse 2, a partir do versículo 14, ele está falando a respeito de uma igreja que permite isso. Ele diz: tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo-os, olha que forte,
conduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Veja como o comer alimento sacrificado ele traz um peso incalculável, né? Sabemos que maior é a graça de Deus sobre nós, é o poder de Deus sobre nós, mas não coma comida sacrificada, em nome de Jesus. O mesmo episódio histórico, praticamente a mesma semelhança aconteceu na igreja de Tiatira, né? Onde o Senhor, através do anjo, envia essa carta, né, e dá a João para que ele revele. E ele diz assim, a igreja de Tiatira: no entanto, tenho contra ti o fato que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, era assim que acontecia. A nação se corrompia através do alimento sacrificado. Estou falando com relação à doutrina de Balaão e outros eventos também que aconteceu da mesma forma. E o povo começava, o exército começava a se unir a mulheres, a outras entidades. E, a partir daí, corrompia o coração, corrompia o sentimento verdadeiro e sincero, a honra e a adoração a Deus, e passavam a seguir outros deuses. Assim também aconteceu com Salomão, né? Então nós vemos que é um risco muito grande. E por que não pode orar? Nós sabemos que o Senhor, Ele abomina a mentira. Nós sabemos que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, os bebarrões, pessoas que praticam algo semelhante a isso, como o uso de drogas e outros tipos de situação, não herdarão o reino dos céus, assim como a prostituição, né? Assim como a idolatria. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando alguém ele come desse tipo de comida ou tem em casa objetos amaldiçoados, ele está abrindo legalidade. Na verdade, o inimigo está usando isso como uma arma de ataque, né? É uma arma do inimigo. E, por exemplo, se eu orar numa bebida alcoólica ou orar num pacotinho de drogas, eu vou poder ingerir, eu vou poder fazer uso porque eu orei? Não, de forma nenhuma, né? O Senhor vai continuar abominando, o Senhor vai continuar deixando fora o que tais coisas praticam. Então, como as comidas sacrificadas e os objetos amaldiçoados, eles são armas do inimigo, o só orar não vai funcionar. Tem que abster-se, tem que separar-se desse tipo de comunhão, né? Então, é por isso que Paulo ele ressalta bastante que nós devemos se abster desse tipo de ação. Eu espero grandemente que esse pequeno, digamos, estudo, né, sobre isso possa ter te ajudado, possa ter aberto os teus olhos e possa te abençoar, em nome de Jesus. Antes de sair do vídeo, faça sua inscrição se você não é inscrito, acompanhe conosco o conteúdo. Sempre vamos ter conteúdos maravilhosos que vão somar no crescimento, que vão somar, né, na nossa vida com Cristo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo no coração.